Dando continuidade então aqui ao curso Adaptabilidade Profissional em Tempos de Transição, a gente vai falar agora um pouco sobre as decisões em tempos de crise, né? Então, estamos vivendo, esse curso está sendo gravado no meio da pandemia do coronavírus. Se você estiver escutando isso depois, assistindo essa animação depois, tudo bem, não tem problema. Esse momento ele está ensinando muita coisa pra gente, né? Ele está trazendo essa aceleração de mudanças, essa necessidade de adaptação do ser humano. E como é uma crise, apesar de ser uma crise global, mas ela funciona da mesma forma que qualquer outra crise. Claro, num aspecto muito maior, num espectro maior ali também, mas funciona da mesma forma que qualquer crise, né? Então você pode estar tendo uma crise interna, de relacionamento, de existencial, alguma crise consigo, alguma doença na família, uma perda, enfim, uma mudança muito brusca, muito drástica ali na sua vida, é uma crise interna. Ou uma crise externa, né? Como é o caso que a gente está enfrentando agora, uma pandemia, uma guerra mundial, uma questão econômica, né? Dificuldade econômica de um país, uma mudança que você está se adaptando, enfim. Internas ou externas, as crises elas existem e o ser humano tem que se adaptar a elas e a gente tem feito isso muito bem. Nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, séculos, temos feito isso de maneira muito boa, né? Muito proveitosa. E lógico, a gente não estava preparado, a nossa geração em si, ela não viveu tanto das guerras, a gente não viu uma pandemia desse porte, a gente não viu a gripe espanhola, anterior ali no caso. Então a gente sofreu bastante com essa questão do coronavírus, estamos sofrendo bastante com isso, com isolamento, com distanciamento, com várias medidas diferenciadas ali, mas o que a gente aprende com esses momentos de crise é que o homem, quando ele está sob pressão, o homem no caso o ser humano, né, quando ele está sob pressão, ele dificilmente vai tomar decisões boas, né, positivas assim, sem que ele tenha cuidado com isso, né, com esse processo. Por quê? A gente perde um pouco da visão racional da coisa, né? A gente está agindo sob pressão. E agir sob pressão é uma variável de comportamento, né? Então a gente não está entendendo perfeitamente o que estamos fazendo, como estamos respondendo a isso. E é por isso que é muito fácil, né? Muito convencional, muito comum de você ver pessoas num momento de polarização política e econômica. Elas começam a ter brigas, intrigas e conflitos cada vez piores, cada vez maiores. Como, por exemplo, né, no meio dessa situação, uma pessoa que entra no mercado sem máscara e aí um segurança vai lá cobrar aquele corretamente, porque tem que estar com a máscara lá dentro. É um processo diferente para todos nós. E a crise ela deixa todo mundo tão à flor da pele que nesse momento ocorre um disparo. As pessoas morrem simplesmente por não estar usando máscara. Simplesmente por não estar cumprindo uma medida de proteção, de prevenção ali. Porque está todo mundo nervoso, todo mundo está assustado, todo mundo está com medo, todo mundo está tentando levar aquilo da melhor maneira possível. Então, exige um pouco da gente uma visão racional da coisa. Lembrar que você está tomando uma decisão. E que tomar uma decisão gera uma consequência. Então, você tem que fazer aquilo por você mesmo fazendo, né? Racionalmente falando. Por quê? Como a gente está agindo sob pressão, se você permitir que o seu emocional tome decisões, a gente vai para o instintivo. E o que é uma decisão instintiva? Evitar dor e sentir prazer. Nessa ordem, entendeu? Então, se você sente que aquilo vai impedir que você ou alguém que você ama, a sua família, as pessoas que importam para você sofram, né, ou vai amenizar aquele sofrimento, você vai agir daquela forma, independente do que aquilo signifique. E se você não tiver essa visão racional, se você não olhar para a situação de maneira racional antes de agir, a chance de você ter uma explosão ali, um gatilho emocional que gere uma consequência muito brusca, muito drástica, como essa situação que eu dei de exemplo, é grande. Então vale a pena a gente ter essa visão racional, né? A gente tem que entender a situação, olhar para o momento, né? Que momento que eu estou vivendo agora? O que está acontecendo nesse momento? Quem está relacionado comigo nesse momento? Antes de tomar qualquer decisão, eu preciso entender quem ela vai afetar, né? Se eu estou tomando essa decisão, quais outras pessoas estão próximas a mim e serão afetadas por essa decisão também? Por que é importante pensar nisso? Porque pode ser muito positivo para mim, mas pode ser muito negativo para outra pessoa. Então será que essa é a melhor decisão? Será que não existe um intermediário ali, uma decisão média, que vai ser ganha-ganha, né? Que todo mundo vai sair ganhando, ou que ninguém vai sair perdendo, pelo menos. Será que eu realmente preciso que alguém perca para que eu possa ganhar, né? Olhar para a situação, entender esse momento é muito importante. E outra questão dessas decisões é você enxergar além da crise, né? A gente está vivendo um momento de crise agora, ok. Você pode estar ouvindo isso em outro momento e está vivendo outra crise, interna ou externa, como eu citei de exemplo. Vamos supor que você está vivendo essa crise. A sua decisão, ela não pode ser pautada somente naquilo que você está vivendo agora. Somente para esse cenário de crise, somente para o hoje. A gente não está nas cavernas, né, como foi antigamente. A única decisão que você tinha que tomar, se você fosse uma das cavernas, era como sobreviver hoje. O que você faria para sobreviver hoje, né, nesta data, neste momento. Agora não, a gente tem um depois.
Lógico, tem diversas coisas acontecendo, fica meio incerto, a gente não sabe como vai ser essa questão do novo normal, essas mudanças, o futuro, o progresso, como está sendo. Mas a gente sabe que vai existir um depois. Então as minhas decisões elas têm que ser pautadas pensando em como isso vai afetar também o momento pós-crise, além da crise, né? Saindo daqui, como eu vou lidar com as consequências dessa minha escolha, dessa minha decisão? Por que isso é importante? Eu não posso simplesmente agir para me proteger. Claro, você vai agir para se proteger, para proteger quem você ama, para prevenir, para diminuir o impacto negativo que isso vai causar. Com certeza. Mas, se você pensar dessa maneira, você consegue enxergar de maneira mais racional. E isso impede que você cause problemas e que afaste pessoas, ou afaste oportunidades que seriam muito proveitosas posteriormente falando, porque vai existir um depois. A crise ela não encerra, então eu vou fazer tudo por isso, vou afastar todo mundo, vou machucar todo mundo, vou ganhar o máximo de dinheiro que eu puder nesse momento e depois? E depois? As pessoas vão lembrar do que você fez. Elas vão lembrar de como você agiu. Muitas empresas estão fazendo doações e agindo porque a hora que essa crise passar, a gente vai olhar para essas empresas de maneira diferente. A gente vai lembrar do que eles fizeram, de como eles apoiaram, de como eles ajudaram as pessoas. Uma empresa que demitiu todos os funcionários dela, com certeza vai ter um olhar diferente de uma empresa que fez o possível para manter o máximo de funcionários trabalhando, mesmo com esse conflito econômico, mesmo nessa situação de pandemia. Então é importante que você tenha essas decisões racionais, olhe com aquilo, entenda o cenário, entenda o momento e pense em como que você pode amenizar o impacto que isso vai ter além crise, né? Como que eu posso pensar, como que eu posso agir, qual a melhor decisão que pode ser tomada que amenize os impactos nesse momento, mas que não gere impactos negativos também depois da crise, né? Porque eu ainda vou estar lá, eu ainda vou colher esses frutos, então é melhor que os frutos sejam bons, certo?